I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. O livro O Maior Genocídio da História da Humanidade foi lançado no ano de 2018. Como resultado de anos de pesquisa dos autores Marcelo Grundin e Moema Wieser, trata-se de uma obra que pretende fazer justiça aos povos originários, ao denunciar o genocídio de mais de 70 milhões de indígenas em nosso continente. Os autores, moradores da cidade de Toledo, emprestaram alguns exemplares da obra para leitura dos alunos do Colégio Jardim Porto Alegre no ano de 2019. A partir de então, um grupo de alunos, integrantes do projeto de extensão de web rádio da escola, movidos pela curiosidade e interesse em conhecer a obra, organizou-se para leitura, análise e apresentação de questões para posterior entrevista aos autores e a produção de documentário da atividade. A atividade também envolveu a participação de professores do colégio e acadêmicos da UniOeste, que acompanharam e orientaram a leitura. Desenvolveram encontros com os alunos para preparar um roteiro de perguntas e participaram do desenvolvimento da atividade. Após tudo pronto, o grande dia chegou. Acompanhe com a gente um trecho dessa conversa tão gratificante. Essa parte é muito linda. Você para de ler assim e você fica... Então eu quero que você espanhol. Isso, você tem razão. Eu não sei, mas a competição que existia de Portugal e a Espanha, né, ela foi muito importante para que eles passassem por cima de qualquer um mesmo. Tanto os dois lados, porque eles estavam tão preocupados com... Eles tampouco não pensavam, né? Tipo, no que eles fariam de prejudicial. É que as informações, no livro traz essa ideia, que as informações repassadas para a coroa não eram o que realmente estava acontecendo. E dependendo, e conforme, se eu não me engano, conforme foi trocando a coroa, chegou um momento em que eles simplesmente não se importavam. O importante era o que vinha daqui para lá, não o que estava aqui, quem estava aqui. Dá para ver no livro, né? É sobretudo na questão da Espanha que isso é anotado, que eles mandavam informações erradas para a coroa. Então a rainha imaginava, né? Claro que ela queria que todo mundo virasse católico, mas elas tinham posto algumas regras, né? Sim, que não eram minimamente respeituosas, mas do lado de cá, isso aí era com o ato que aconteceu. Bartolomei, das casas de quem temos o livro dele, da história das linhas, de 1500 páginas, ele era um grande defensor dos índios, não? E ele tinha entrada onde os reis de Espanha, e ele informava continuamente o que estavam fazendo contra os índios. Bartolomé de las Casas foi um grande defensor, mas ele tinha grandes inimigos, escritores também, opositores, que davam informações diferentes, e que diziam que Bartolomé estava errado, que estava mentindo. Não? Então tinha uma briga grande na corte espanhola sobre a situação dos índios. Então, durante o livro eu percebi que vocês utilizam palavras como caminho de destruição, conquista e dominação, apagar e desaparecer com marcas de origem de dominação, cavaleiros do apocalipse e eufemismo para ocultar os massacres. Como você acha que o leitor reage a esse tipo de linguagem? A gente tem que receber a resposta dos leitores, né?
Como é que você reage? Ela perguntou como é que a gente reage, como é que os leitores reagem a expressões fortes que nós utilizamos. Precisamos de vocês agora dizer como vocês reagem. Eu fiquei impactada. Eu achei a forma que vocês escreveram muito boa. Não sei se a palavra certa seria poética, porque o termo é pesado. É, Mas mesmo assim envolve. Que é o marido do Apocalipse, né? Nossa, eu fiquei muito impactada. Elas ficaram muito impactadas, disse, não precisam saber dos leitores, porque o livro ainda é recente, né? Não teve uma ampla divulgação. Mas já a reação de vocês é muito boa, por causa, inclusive, assim, da idade que vocês têm, do espaço que vocês estão ocupando. Isso para nós é muito grande, sabe? Vocês captaram bem? E a nossa pretensão é até continuar, porque é um livro que traz muita informação, e isso tudo de uma forma assim. O tema é pesado, mas é transmitido de uma forma sutil. Então, a gente acha que é um livro que, para abarcar ele, uma conversa só não dá. Eu já falei dele muito para meus amigos, para minha família, e já indiquei Lá na livraria mais também, literalmente. Eu comprei lá. Ela comprou na livraria mais. Ela comprou o livro dela na livraria mais. Sim, tem a moça? Sim. Puxa, uma das poucas que comprou. Porque eu queria muito o autógrafo de vocês. Na segunda, acho que eu vou comprar um também da Tasmania. Bom, uma coisa que eu gostaria que vocês comentassem um pouco é quando os portugueses, os espanhóis, e portugueses também, enfim, no geral, quando eles chegavam até os índios, acho que principalmente os espanhóis, eles estavam perdidos, né? Eles não sabiam para onde estavam indo, então estavam com medo por várias superstições de que a terra era plana, eles iam acabar despencando numa cachoeira. E quando eles realmente viram a terra, assim, eles já estavam esfomeados, também, doentes, numa situação deplorável. E quando eles chegaram, os índios viram aquele povo diferente, mas não viram com os mesmos olhos que os portugueses, né, que os europeus estavam olhando para eles. Porque eles estenderam a mão, eles ajudaram, eles alimentaram, eles cuidaram, né? E daí, você pensar que lá para frente, esse povo que foi ajudado e cuidado, se já veio com uma intenção, mas se volta contra eles, isso a mim dá uma sensação, uma raiva, sabe? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sabe? Essa relação, porque do índio olhar para o outro como só mais uma meta da diversidade que eles já estavam acostumados, né, entre os povos ali, e ficar curioso para conhecer, enquanto os portugueses, os espanhóis, né, olhavam para eles como selvagens, como ameaça. Os ingleses também. Tem uma situação. Então, assim, de maneira geral, né, Marcelo, sempre os indígenas receberam bem os brancos. Sim. Teve em algum lugar que tinham profecias, então eu imaginava até que eles fossem deuses, né? Se nos Estados Unidos, quando a chegada dos ingleses, então já se enfermaram porque faltava comida para eles, então foi o chefe dos ingleses que se namorou, não sei se chegaram a ler isso, que se namorou com a filha do cacique da maior tribo dos índios, se namorou e então a filha convenceu o pai dela de dar de comer e de ajudar os colonos ingleses e salvaram os colonos, os índios assim, e salvaram. Está no livro, na parte de Estados Unidos, no capítulo 5. E também, no Caribe também, quando eles chegaram, né? Você está com a citação aqui? Pode ler. Tá bom. Os índios que estavam presentes em grande número estavam atônitos olhando para os cristãos, espantados com suas barbas, brancura da pele e suas vestimentas. Chegavam perto dos homens barbudos, particularmente do almirante, devido à eminência da autoridade de sua pessoa, e tocavam com as mãos a barba, maravilhados. Porque nenhum deles tinha. Então,
e também tocavam as mãos e o rosto, parecendo comentar sobre a cura. Tanto o almirante como os demais ficavam maravilhados com a simplicidade e confiança que aquela gente tinha conhecido. Então, eles ficaram maravilhados, né, com a simplicidade, com a confiança, e isso durou enquanto não teve nenhum problema, né? Aí quando teve o problema da saída de Colômbia e os outros ficaram para cuidar do forte, né? Sim. Na Navidade, e aí os homens que tinham ficado começaram a buscar as mulheres para se apropriar delas, daí os índios reagiram, sempre os índios atuaram reagindo, resistindo para não perder a própria identidade, para não perder a própria família, para não perder a própria terra. De uma forma extremamente desigual, né? Exatamente. Quando eles tinham armas e facões, espadas, eles não conheciam ferro, eles usavam... A relação, né, como ela disse, era muito desigual. Os índios tinham, né, armas, facões, coisas assim, os outros tinham armas mesmo, né? E aqueles cavalos também que fizeram. Sim, como escreveu Cristóvão Colombo, escreveu no seu relatório que com 50 homens podia dominar todos os índios. Newspaper JPA é um projeto de extensão da UniOeste vinculado ao Colégio Jardim Porto Alegre. Tem como objetivo a disseminação de conhecimento e cultura, assim como o engajamento de jovens em questões sociais. O projeto existe há 4 anos e vem se mostrando uma excelente ferramenta de impacto social e disseminação do pensamento crítico. Eu vou explicar para vocês como é que foi a minha entrevista com a Moema e o Marcelo. Devo dizer, primeiramente, que eu realmente não conhecia eles antes da entrevista, então o pessoal propôs a gente fazer uma entrevista com eles, porque eles são amigos da Neuci, que é praticamente nossa orientadora, e eles nos dispuseram alguns exemplares do livro que a gente ia entrevistar, que é o maior genocídio da humanidade. Fala sobre o massacre indígena que aconteceu aqui no Brasil. E, é um livro muito bom. Recomendo que leiam, muito mesmo. E os autores são... O Marcelo é Moema. O Marcelo é canadense, então ele tem um sotaque maravilhoso. E foi muito fofo conhecer ele, cara. Ele tava muito ansiosa. E a Moema, ela é natural do Rio Grande do Sul, então... Nossa vizinha aqui, né? E eles moram em Toledo, e eu fiquei, gente, pessoas famosas morando em Toledo. Não que eles sejam famosos, mas eles são importantes na sociedade. Então, foi empolgante conversar com eles, cara, foi... Primeiro que eu demorei, alguns meses pra fazer um script desse livro, cara. Eu tava tão empolgada que eu não sabia o que fazer. Sim, talvez... Ah, sim, verdade. Esse é o meu primeiro livro autografado, cara. Eles autografaram pra mim. Eu tava pensando, cara, a gente vai fazer entrevista, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir um autógrafo. E eles me deram isso, Enfim, eles são muito fofos, foi muito legal. Aquele dia foi incrível, eu tava tão ansiosa que eu não conseguia respirar. Basicamente isso. Só que a gente sentou e começou a conversar rapidinho ali antes de começar a entrevista. E, deu uma baixada no ânimo, eu consegui respirar, eu consegui fazer as perguntas. E eu chamei alguns professores meus também, só que alguns não puderam vir. Só que um professor meu pôde vir, que é o professor de História, o José Milton, e ele foi muito fofo. E, eu tava louca pra colocar os dois em diálogo. Por favor, converse sobre alguma coisa que... seja de história e seja legal, porque eu quero... Enfim, foi muito legal. Toda a nossa equipe estava muito ansiosa para fazer essa entrevista, porque demorou bastante tempo pra gente conseguir marcar um horário e ler todo o script. Quer dizer, o livro, né? Enfim. Foi muito top. E eu já comprei o outro livro da Moeba,
que é Se Me Deixam Falar, que é sobre uma boliviana e ela fala um pouco sobre algumas coisas que aconteceram e talvez role uma segunda entrevista e eu tô muito ansiosa. E eu tô empurrando mesmo porque eu comprei o livro e eu quero entrevistar ela de novo. Só que eu não li o livro ainda, me desculpem. Mas é isso, cara, foi muito empolgante, foi super legal. Essa foi uma entrevista que eu fiquei mais ansiosa e preocupada, mas deu tudo certo. E é isso, gente. Tchau.